seleto grupo que temos aqui hoje, agradecer a presença de todos antecipadamente e vamos fazer aqui a palestra de encerramento com a Bettina Ferraz. Bettina fez algumas incursões aí no mestrado de desenvolvimento urbano lá na Federal de Pernambuco, algumas incursões de doutorado em Campinas e é coordenadora do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, iniciativa. E atualmente está trabalhando com alguns projetos na área de desenvolvimento regional, então está bem afeito a linha de atuação dela aqui, no que a gente faz aqui no programa, especificamente em programas. A gente pediu que ela desse uma abordagem na elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional, trabalhando especificamente aqui com o pessoal da SUDENE, né, SUDENE, Banco do Nordeste, ajudando a fazer a montagem do plano, e mais alguns projetos na área de desenvolvimento regional, mas eu penso que a parte do Plano de Desenvolvimento Regional consegue abranger bem e dar uma ideia daquilo que está se tratando hoje, de quais temáticas e o que está se fazendo de aplicado na linha de desenvolvimento regional e planejamento. Então, com a palavra aqui, a Bettina, a gente combinou aqui para ter aí em torno de 30, 40 minutos e depois vamos abrir mais uns 20 minutos para perguntas ao final, ok? Vamos então. Mostravam correlação entre o desenvolvimento e a ciência, tecnologia e inovação. Então, nos últimos 2 anos nós desenvolvemos um trabalho muito interessante, que não é o objeto da minha apresentação hoje, mas não poderia deixar de atender esse convite dos 2 professores de vir aqui conversar com vocês sobre de que forma nós estamos cada vez mais empenhados em trazer a agenda de ciência, tecnologia e inovação para as agendas de desenvolvimento do país, sobretudo para as agendas de desenvolvimento regional. Então, desde janeiro deste ano, eu estou pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, que é um centro vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação em Brasília, na coordenação do primeiro Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. Essa coordenação é uma coordenação que divide a supervisão desse trabalho, uma supervisão da SUDENE, tá certo? E o CGE coordena uma parte dos trabalhos técnicos de proposição da estratégia de desenvolvimento para o Nordeste. E todo o trabalho que vou mostrar agora é um trabalho que foi articulado com os 11 estados da região de atuação da SUDENE. Como todos vocês sabem, a SUDENE é um órgão importantíssimo, criado por Celso Furtado ainda no governo João Goulart, que tinha como missão discutir a plataforma de desenvolvimento regional para o Nordeste. Então, desde 1958, esse é um desejo no sentido da promoção da integração dessa região com as demais regiões brasileiras e aproximar os graus de desenvolvimento da nossa região frente a outras regiões mais desenvolvidas.
No momento, do ponto de vista normativo, esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, ele se enquadra dentro de uma exigência da Constituição de 88. Queria chamar a atenção de vocês para essa questão que, para mim, Zé Ricardo, é um sinal, digamos assim, da falência do planejamento no Brasil. O PRDNE, o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, é uma obrigação constitucional desde 1988. E nós só conseguimos ter um plano de desenvolvimento regional em 2019, certo? Então é uma grande preocupação por minha parte, que sou comprometida com as questões do desenvolvimento para essa região e também para o Brasil, porque a questão que me parece chave aqui é a gente compreender que o desenvolvimento do Nordeste é o desenvolvimento do Brasil também, ou seja, não há país que possa se desenvolver com regiões retardatárias. Isso não é uma conclusão minha, né? É uma conclusão dos estudiosos da área de desenvolvimento, mas esse ato de desenvolvimento que persiste entre as regiões brasileiras, ele é um hiato que dificulta o posicionamento do país frente graus de desenvolvimento já alcançados por nações com similaridades de recursos, de potenciais e, sobretudo, de conhecimento, né? Então, a gente está um pouco correndo atrás de uma agenda que é dispersa, né, na minha opinião. Então, desde janeiro, nós estamos empenhados e tivemos agora, em maio, no mês passado, a aprovação do Plano de Desenvolvimento Regional do Nordeste pelos 11 governadores da área de atuação da SUDEM. Ele é um plano que se materializa como sendo uma estratégia de desenvolvimento para a região, mas ele é, sobretudo, uma peça orçamentária, porque ele é uma peça que caminha, que vai tramitar conjuntamente com o PPA federal no Congresso Nacional. Então, o que nós temos agora, pela primeira vez após a Constituição de 88, é um PPA que vai formatar, né, ao ser entregue ao Congresso, todo o planejamento no sentido do desembolso orçamentário dos seus ministérios setoriais e áreas afins, e paralelo a esse plano plurianual vão tramitar também os planos regionais, o Plano Regional do Nordeste, o Plano Regional da Região Norte e o Plano Regional da Região Centro-Oeste. Esse trabalho é um trabalho que teve como partida a ideia de, primeiro, dizer a vocês que tem sido um prazer coordenar, do ponto de vista técnico, esse trabalho, porque ele envolve cabeças muito importantes na região Nordeste. Por exemplo, da professora Tânia Bacelar, que é uma cabeça importantíssima para a gente pensar Brasil e pensar Nordeste. Ele envolve também vários outros especialistas, sobretudo na área de inovação, ciência e tecnologia. E a ideia, então, na partida do plano, foi não trabalhar um diagnóstico da região, porque diagnósticos da região já existem e nós já sabemos que grande parte dos problemas e dos desafios da região já são de conhecimento tanto das universidades como dos institutos de pesquisa. Então a ideia não era partir de um diagnóstico ou perder tempo na formatação de um novo diagnóstico, tá certo? Então a gente pulou essa parte, certo? Não por não achar importante, mas porque a gente no primeiro momento da nossa avaliação, colocamos à mesa um conjunto de diagnósticos já perfeitos sobre a região. Então, vamos pensar uma estratégia. E a formulação da estratégia teve como fio condutor uma ideia central, que era: a região precisa dialogar com o seu passado, porque é no seu passado que a gente encontra hiatos, tá certo? No que tange os níveis de desenvolvimento, sejam esses sociais, econômicos e outros, mas a gente precisa de uma estratégia para dialogar com o futuro. E qual é essa estratégia de diálogo com o futuro? É uma estratégia que precisa estar ancorada em plataformas tecnológicas, porque o futuro ele vai demandar exatamente cada vez mais que as áreas de conhecimento se
se linkem diretamente às agendas de desenvolvimento. O futuro vai demandar, ao contrário do que muitos têm divulgado recentemente, um engajamento cada vez mais apertado entre os centros onde o conhecimento é produzido e as agendas de desenvolvimento necessárias aos países. Então, as universidades, os institutos de pesquisa, centros tecnológicos, parques tecnológicos, startups, todas essas relações vão se intensificar daqui para frente de forma muito mais veloz, tá certo? Então, na partida já, o plano tem essas duas premissas. Ter uma leitura crítica e não minimizar a nossa herança, no sentido de uma dívida, de um passivo que o Nordeste tem frente a outras regiões, no que se refere, por exemplo, às agendas sociais, institucionais, econômicas, etc., mas se posicionar o PRDNE como uma estratégia de desenvolvimento já na partida linkada às apostas do futuro, tá certo? E apostas de futuro, sobretudo pensando que o futuro também dialoga com as potencialidades dessa região. É daqui que vai sair a matriz de energia limpa do país. Portanto, o que é que nós vamos fazer com essa matriz de energia limpa, que será uma matriz brasileira? É daqui que vão sair outros potenciais, tá certo? Que vão estar atrelados, potenciais de agendas de desenvolvimento, que vão estar atrelados a paradigmas novos na área de desenvolvimento sustentável, tá certo? Na área de aproveitamento de recursos naturais, ou, por exemplo, nas agendas que nós estamos trazendo para o PRDNE, que olham para mar, ambientes costeiros, tá certo? A economia do mar, numa outra perspectiva. Lembrando a vocês que toda vez que a gente fala dessas questões também, dessas agendas que são disruptivas dentro de futuro, elas são agendas que essa grande discussão que a gente tratou com os estados, né, Ricardo, e foi muito interessante isso, porque na verdade você já tem um conjunto de instrumentos financeiros sendo materializados para essas agendas novas. Então, deixar o Nordeste de fora, no sentido do seu planejamento de uma estratégia que olhe para o futuro, é nos deixar de fora, novamente, tá certo? De uma parcela dos instrumentos de financiamento que vão existir, tá certo? Então, isso é muito grave, para que essa região se insira aí também, não só, né, em estratégias com apostas para futuro, mas sobretudo também na organização dessa estratégia que precisa se materializar na captação dos recursos. Deixa eu passar aqui. Então, o plano, o documento tem a estrutura do documento é essa, ele está já disponível na página da SUDENE. Ele tem um breve contexto, tá certo, que já aponta os desafios. Os desafios foram organizados, ou seja, foram feitas leituras aos desafios em 5 caixas. Essas caixas são caixas temáticas que olham para a questão institucional, para a questão da ciência, tecnologia e inovação, para a dimensão social, econômica e ambiental. O plano também traz uma inovação no sentido da âncora territorial que o plano usa, certo? O plano tem uma abordagem territorial definida, tá certo? A região Nordeste foi trabalhada no sentido de uma regionalização, onde as cidades intermediárias ganham força e o território, então, do Nordeste receberia, do ponto de vista da materialização do recurso, né, da aplicação para os investimentos. A gente está sempre aqui trabalhando na perspectiva de que a gente tem um documento de estratégia vis-à-vis uma proposta de aplicação do PPA na região, tá certo? Então, a gente está fazendo 2 combinações, nada mais aplicado do que isso. Tá? Então, é uma estratégia ancorada, sobretudo, numa visão de diálogo com o passado, com o futuro, ciência, tá certo?
ancorada aqui na recepção dos recursos através dessa definição que o plano traz da abordagem territorial, e a organização aqui nos eixos estratégicos, que são 6 eixos estratégicos aqui, certo? Que são essas 6 caixas aqui são as caixas que organizam, então, o investimento para a região, certo? A aplicação do PPA. Então, até aqui, eu tenho marcos conceituais de como eu estou ancorando a estratégia, tá certo? Então, eu faço leitura dos desafios por dimensões, tenho uma abordagem que materializa, tá certo, de como esses desafios devem ser tratados no território, e a partir dos eixos estratégicos eu começo a organizar a forma como eu quero ou como eu vislumbro que o PPA deve beneficiar essa região, tá certo? Lembrando a vocês que esse dado é maravilhoso. Essas 6 caixas aqui receberam 867 projetos dos estados do Nordeste, tá certo? Então foi um trabalho de articulação também com os estados da região de atuação da SUDENE, que são 11, né? Minas Gerais e Espírito Santo entram também nesse conjunto, uma parte de Minas Gerais e uma parte do Espírito Santo. E nesse primeiro momento, então, o plano apresenta uma proposição de programas e projetos, já mirando o PPA, e essa organização por caixas de eixos estratégicos, tá certo? Recebeu a contribuição de 867 programas e projetos dos estados. Também queria lhe dizer a vocês que a SUDENE lançou no seu site uma consulta pública, e também a sociedade pôde, através dessa consulta pública, enviar sugestões. Então, quando nós chegamos nessa parte de organização do trabalho, no sentido da materialização do que a gente chama de carteira de projetos estruturantes para a região, a gente levou em consideração a própria ideia da estratégia, que propôs programas e projetos, tá certo? A gente levou em consideração esse conjunto de programas e projetos que nós recebemos dos estados, e nós levamos também em consideração contribuições que vieram da consulta pública, certo? Ao mesmo tempo que esse trabalho se fez no sentido da coordenação federativa, porque isso aqui exigiu uma coordenação federativa de alto grau, né, da articulação, e no sentido também de que a SUDENE é uma instituição que tem a governança, né, institucional dos estados, ela perde seu sentido. Então, nessa articulação aqui que privilegiou, né, a recepção de propostas dos estados, exigiu também que a equipe técnica de coordenação começasse a fazer já a articulação desse conjunto de projetos e programas com o PPA Federal, o Ministério da Economia. Eu vou passar aqui adiante só para que vocês tenham uma ideia de como a gente... Então, são esses 2 pilares. A ideia é de disrupção, tá certo? A ideia é ancorar uma agenda que possa dialogar com sustentabilidade, a Agenda 2030 da ONU, entra aqui, tá certo? É essa questão que eu já comentei com vocês da revolução científica e tecnológica. Deixa eu passar adiante. Aqui são algumas potencialidades que a gente elencou como sendo potencialidades que precisamos valorizar, tá certo? Até porque elas vêm carregadas também do que a gente chama de fio condutor da estratégia, que é a ciência, tecnologia e inovação. É uma aposta na inovação. Isso foi recebido no primeiro momento com um olhar um pouco assustador, como é que um plano de desenvolvimento regional faz uma aposta em inovação, ciência e tecnologia, né? A gente foge um pouco dessas ideias de planos e diagnósticos do Nordeste, que olham para o Nordeste só através de suas dificuldades e não das suas potencialidades, tá?
são premissas que nós organizamos, então, por aqueles desafios que eu elenquei para vocês agora no início. Então, um primeiro desafio aqui, nesse eixo da ciência, tecnologia e inovação, é consolidar iniciativas existentes e ampliar a interação com problemáticas da região, reposicionar a base produtiva tradicional e desenvolver novas competências, consolidar e ampliar o sistema regional de ciência, tecnologia e inovação, aproximar a base científica regional dos padrões internacionais, ampliar a inserção dos jovens e alavancar iniciativas de criação de valor com base no empreendedorismo e na inovação. Eu fiz alguma bobagem? Não fiz não. Nos desafios econômicos, a gente elencou também 5 desafios, que é acompanhar os avanços dos segmentos econômicos típicos do século XXI, aproveitar a rica biodiversidade da região, da densidade econômica, estrutura produtiva sustentável no espaço semiárido, enfrentar o baixo nível de qualificação profissional, em especial para as competências do século XXI, consolidar atividades econômicas relevantes no tecido econômico regional. Eu acho que eu vou passar mais rapidamente por essa parte dos desafios, tá certo? E vou me ater a um desafio aqui que eu considerei ele sendo um dos mais importantes também, no sentido da abordagem que o plano traz para esse desafio, que são os desafios institucionais, que dão conta, na verdade, de pensar um sistema melhor de planejamento articulado com governança, tá certo? Esse é um pilar muito forte do Plano de Desenvolvimento Regional, porque sem uma pactuação federativa e também sem a combinação de esforços em escala regional, a gente percebe que a maioria dos investimentos que vêm para a região, eles se perdem. Eu vou mostrar os exemplos aqui claros. E eu já aponto para vocês que o principal elo de condução desse plano também está na nossa capacidade de implementar novos modelos de financiamento, tá certo? Financiamento que possam, de fato, estimular a criatividade nas parcerias públicas e privadas, nas parcerias para os investimentos em infraestrutura, na criação de consórcios, tá certo? Na ampliação, por exemplo, da visão do que significa os estados estarem aptos a recorrer a empréstimos internacionais para o desenvolvimento. Todo esse olhar no sentido macroeconômico da avaliação das capacidades dos estados vis-à-vis, certo? Modelos de financiamento disponíveis precisam ser revistos e são tratados no plano, tá certo? Isso significa, por exemplo, Zé Ricardo, a gente pensar quais são financiamentos disponíveis para startups na região Nordeste. Quais são financiamentos disponíveis que vão estar, por exemplo, ao alcance da capacidade de tomada de empréstimo dos estados nessa região. Após essa aprovação aqui já do BRDME, hoje pela manhã a gente teve a boa notícia de que o Fundo do Nordeste, o FNE, vai poder ser usado pelos estados para investimento em infraestrutura, que isso também foi um pleito já do Plano de Desenvolvimento Regional do Nordeste. Essa é um pouco a ideia da nossa abordagem territorial, tá certo? Que ela foi desenvolvida com muita competência pela SUDENE. Ela faz apostas em 50 cidades intermediárias da região, tá certo? Essas cidades passariam a trabalhar com os investimentos e com as externalidades desses investimentos no sentido de serem cidades de integração, não são apenas cidades polos, são cidades que vão fazer a integração da logística dos investimentos, tá certo? Na região Nordeste. Esse mapa é um mapa do recorte das regiões intermediárias. Esse mapa, como eu mostrei anterior, ele só evidencia as cidades, que são as cidades
centrais a essas regiões intermediárias, e esse é o mapa do recorte das regiões intermediárias, tá? Não sei se está muito legível aqui nessa apresentação. A ideia, então, é que a gente possa, num primeiro esforço, começar a colar a diversidade, a sobrepor a diversidade, tanto econômica, social e de potencialidades do território nordestino, de acordo com essa regionalização. Esse mapa que eu mostrei das APLs é apenas para a gente ter uma percepção de que a gente vai sobrepor um conjunto de informações. Também uma inovação muito interessante no qual o PRDNE está inserido é que ele trata a questão do desenvolvimento da região a partir de três trilhas, tá certo, de atuação do plano na região. A primeira trilha trata exatamente da composição do próprio plano e da sua estratégia de implementação. A segunda trilha de trabalhos do PRDNE trata das articulações e da criação dessa governança compartilhada. E a terceira trilha do PRDNE trata da criação dentro da SUDENE de um sistema de informação, que a gente está chamando de trilha de inteligência, que vai poder proporcionar, tá certo, não só o monitoramento e a avaliação da implementação do PPA na região, como também vai ser, digamos, o locus da inteligência para o desenvolvimento regional. Certo? Então, essa é uma outra inovação que o PRDNE traz, no sentido não só de entregar uma estratégia, mas também que essa estratégia se materializa através da aplicação do PPA e se materializa, sobretudo, em uma trilha de conhecimento que vai propiciar que a gente, ao longo de um período, possa acompanhar as transformações na região. Essa é a figura que a gente usa para explicar como a gente montou essa arquitetura do PRDNE, tá certo? A gente tem aqui os nossos 6 eixos, tá certo? Do plano, e onde a inovação é a figura central, ou é o eixo central, inclusive de articulação com os demais eixos. Esse trabalho que se seguiu numa materialização de carteiras aqui, né, de projetos que nós chamamos de projetos estruturadores, eles são organizados nesses 6 eixos, tá certo? E a ideia, então, é você construir em torno dos projetos estruturadores e da carteira um pacto regional que demanda uma negociação política. Mas não pode haver uma negociação política de projetos se antes você não tem uma carteira de projetos definidas e pactuadas pelos estados, né? Alguns exemplos de projetos estruturadores, por exemplo, inovação para o desenvolvimento, competências humanas do Nordeste, são projetos. Essa área aqui, Zé Ricardo, é a área, sobretudo, que abarca a educação, tá certo? Tanto nos primeiros anos, como a educação fundamental e ensino médio. Outra carteira de projetos se relaciona com a diversificação da estrutura produtiva, energia renovável, comunicação digital, integração da logística regional, desenvolvimento dos eixos de integração. Nordeste Pacífico é um dos programas que nós construímos para lidar com a questão da segurança pública na região, a questão da habitação também, e competência institucional. São alguns exemplos de projetos estruturadores. As carteiras são organizadas dessa forma, tá certo? Aqui você tem os eixos estratégicos, tá? Aqui são os macroprojetos inovadores que estão organizados nessas subcaixas aqui de projetos. Eu acho que nessa apresentação aqui os projetos têm objetivos definidos e componentes também, tá certo?
propositivos. Esses projetos precisam ser encaminhados ao PPA já com uma definição clara de detalhamento, metas, indicadores e valores, né? É nessa parte que nós estamos trabalhando com os estados até o final desse mês. Alguns projetos são de interesse mais imediato dessa herança da qual eu falei, ou seja, dialogam com esse passivo. Outros projetos dialogam com o futuro, como esse, por exemplo, do Cinturão Digital do Nordeste, tá certo? Que é um projeto que pretende dialogar exatamente com essa articulação que a gente quer construir para a região, tendo como ponto de chegada, né, uma estratégia de futuro e mais ancorada em ciência, tecnologia e inovação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, um dos componentes desse projeto de comunicação digital é a expansão da rede de fibra ótica no território nordestino, com backhaul em todas as grandes e cidades médias. Lembrando a vocês que as cidades são aquelas cidades da abordagem territorial que a gente mostrou no mapa anterior. E o mais interessante, Zé Ricardo, é que ao estruturar essa agenda SUDENE, a gente terminou motivando que os ministérios setoriais estruturassem suas agendas também. Então, me parece que o trabalho do planejamento, quando bem feito e bem articulado, ele consegue ser aproveitado na escala federativa do governo federal e também nas escalas federativas intermediárias. Não só a gente está conseguindo fazer uma articulação entre projetos e investimentos na escala federal, como esse trabalho vem servindo também de base e de ajuda para os PPAs estaduais, tá certo? Para vocês terem uma ideia, então essas já são alguns mapas que a gente já recebeu do Ministério da Ciência e Tecnologia no sentido dos investimentos futuros, tá certo? Esses para Brasil. São vários projetos. Esse é um dos programas e projetos que a gente trouxe para o PRDNE. Esse é, por exemplo, de integração de logística regional, tá certo? O que significa é que esses projetos aqui vão aparecer no PPA como sendo projetos da carteira prioritária de investimento para o Nordeste, certo? Integração logística, agora portos, rodovias, ferroviárias e hidrovias, diversificação da estrutura produtiva. Eu não vou me ater a cada um deles. Um dos eixos muito importantes é o eixo de integração com São Francisco e com a construção dos canais, tá certo? Então esse é um dos projetos que mais recebeu atenção nossa, tá? Porque ele revela eixos de integração que são extremamente importantes aqui, né? No sentido dos investimentos e também pelo volume de investimento, né? Que um projeto dessa magnitude aporta, né? O volume de investimentos aportado. Esses são os estudos dos projetos e das obras de conclusão, então, do PISP, né? A gente não só mapeou isso em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Integração Regional, como também em parceria com a ANA, né, que é quem tem coordenado esse trabalho. Aqui é um exemplo que eu queria trazer para vocês, que é muito interessante. Esses são canais e, na verdade, a gente, quando chega nesse determinado momento, né, das obras de infraestrutura dos canais do PISF, né, a gente apresenta um problema, que é o problema de a gente não tem energia para fazer a parte de elevação das águas e fazer a transposição, não agora em larga escala, mas em pequena escala, para cidades ou propriedades rurais, ou seja, sejam essas unidades, as unidades de planejamento que deveriam receber, né, esse acesso à água.
E aqui, então, já há, dentro do PRDNE, do Plano de Desenvolvimento Regional do Nordeste, o comprometimento de que a gente vai usar, a partir desse estudo que foi feito, a gente vai usar painéis de energia solar para que a gente possa fazer essa conexão. Então, é mais um aporte no sentido da gente trazer o que tem de mais moderno e usar os potenciais de recursos da região para solucionar problemas e gargalos, tá certo? Que um projeto dessa magnitude apresenta, mas o consumidor final, né, ele ficava à deriva no sentido da obtenção, né, das externalidades que os investimentos trariam. Então, esse trabalho aqui, que foi organizado pelo IICA, ele traz aqui uma leitura da incidência de radiação solar ao longo dos canais, e um outro estudo trouxe, então, o mapa da velocidade do vento ao longo dos canais, no sentido de que a tecnologia que a gente deve usar nesse caso aqui, pelo estudo, aponta que será a tecnologia de energia solar que a gente vai aproveitar. Eu vou passar rapidamente, porque aí são projeto a projeto, carteira por carteira. Eu acho que isso fica um pouco cansativo. E a ideia aqui, então, é a gente trabalhar com alternativas de financiamento. Esse é um primeiro mapa que a gente colocou aqui de quais seriam recursos possíveis para serem utilizados, né? E outros que precisam ser construídos. Então, a gente tem o próprio Orçamento Geral da União, o Orçamento dos Estados, mas a gente sabe que esses orçamentos têm limites. A gente precisa começar a trabalhar de forma mais agressiva com relação aos recursos de crédito de financiamento reembolsável, onde a gente já mapeou um conjunto aqui de agentes. E também outros modelos e fontes de investimento a serem estimulados, como concessões públicas, parcerias público-privadas, modelos de mercado de capitais, fundos de investimentos setoriais e alguns fundos também internacionais que podem ser acessados, como o Fundo Clima, né, da ONU, ou o Fundo disponível para as terras secas, que a gente precisaria ter agendas mais, assim, a gente precisaria ter uma governança mais agressiva, porque o PRDNE já dá conta de colocar vários projetos na dimensão estratégica que cuida de meio ambiente, da captação de recursos desses fundos. Gente, é isso. Acho que a gente podia, talvez, ter um outro momento. Bom, primeiro agradecer a Betânia, que ela foi pontual demais, 19 horas, impressionante. E aí abrir questões, né, se tivermos. Eu particularmente queria inaugurar aqui com uma questão específica em relação à formação de recursos humanos, né? Um dos pontos, eu acho que você tocou ali, eu lembro uma vez eu estava fazendo uma apresentação sobre inovação no Nordeste tem algum tempo, e uma pessoa da Sudene tocou exatamente nesse ponto. Olha, não adianta a gente fazer inovação em nível de graduação ou pós-graduação universitária, porque quem opera as máquinas e quem opera o sistema mesmo produtivo é o pessoal que tem nível de educação fundamental ou média. E aí eu estou vendo ali algumas ações de empreendedorismo e tudo mais. A pergunta, e hoje estávamos discutindo um projeto, né, do Centro de Desenvolvimento Regional, a pergunta é: como é que vocês estão encarando esse desafio da educação básica? Se aí também, nessa escala, vocês estão pensando na perspectiva de ações não só de fortalecimento da competência, né, propedêutica, técnica, tradicional, né, a formação acadêmica do aluno lá
do ensino fundamental médio, mas as ações relacionadas à inovação e empreendedorismo também na escola. A escola com esse olhar também gerador de conhecimento. Essa seria a pergunta que eu te faria, mas queria saber se nessa primeira rodada teria mais alguma pergunta. A gente poderia fechar um bloco de 3, pode ser? Obrigado, Betina, pela exposição, muito interessante. Na verdade, é mais uma curiosidade. Recentemente, acho que há uns 2 anos, a gente teve um PDR aqui, Plano de Desenvolvimento Regional, que eu acho que foi financiado pelo Ministério da Integração, né? Queria saber se de alguma forma está contemplado, esse plano está utilizando essas informações, porque assim, eu me lembro que eles levantaram muitos dados, teve audiência pública, a Secretaria de Planejamento estava participando, né? Porque eu fico pensando, né, o que já tem pronto, né, para não ser simplesmente engavetado, principalmente porque ele foi pago com recurso público, se de alguma forma isso está contemplado, se você tem conhecimento desse PDR. Ricardo, também. Eu gostaria de saber uma questão mais dos recursos, porque dado o contexto de fragilidade fiscal que a gente está, e sobretudo questão de investimento, eu gostaria de saber se tem um percentual ideal ou que vocês já estão trabalhando do que seria alcançado, do que seria financiado com recurso próprio do governo, com recurso de fora, com investimento com esses fundos, e o que seria, posso dizer, o quanto disso seria possível com o BNDES, por exemplo, que a gente vê que está numa situação bem frágil, dado todo o contexto do governo e tudo mais. Com relação vou começar pela pergunta do professor Luiz, certo? Com relação aos trabalhos anteriores do Ministério da Integração Regional, que hoje é o Ministério do Desenvolvimento Regional, a gente tomou como partida não só a própria Política Nacional de Desenvolvimento Regional, certo? Que teve a sua segunda fase editada há 2 meses atrás pelo MDR e sancionada pelo Presidente da República. Ela é uma fonte de inspiração porque na Política Nacional de Desenvolvimento Regional você tem já o estabelecimento da criação do Núcleo de Inteligência da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, a trilha 3, que é a trilha de inteligência do PRDME, ela é o embrião da inteligência da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, não só a gente olhou para a Política Nacional de Desenvolvimento Regional no sentido da sua estruturação normativa do que ela exige, como também a gente olhou as agendas anteriores trabalhadas pelo Ministério da Integração Regional, MDR agora, que no final do ano passado apresentaram as agendas das macro-regiões brasileiras, são agendas regionais das macro-regiões, né? Que foi feito um trabalho também muito interessante. Esses trabalhos feitos pelo MDR, eles são trabalhos que se diferenciam do trabalho que a SUDENE apresenta agora, mas dialoga com o trabalho que a SUDENE apresenta, porque, na verdade, o que a SUDENE está apresentando é uma agenda estratégica de desenvolvimento. Então, toda essa parte anterior, que fez a leitura da diversidade regional brasileira, dos desafios e que preparou os diagnósticos, nós utilizamos, tá certo? O passo à frente que nós demos foi, a partir daí, estruturar uma estratégia de desenvolvimento ancorada numa programação de investimentos, que é isso que a gente está colocando em curso agora, tá certo? Então, eu posso até abrir já os mapas de investimentos dos estados e do governo federal. Como eu falei na exposição anteriormente, você tem, Zé Ricardo, por um lado, todo um
diálogo dentro do PPA com o Ministério da Economia, onde você trata os ministérios setoriais e os investimentos, então, que devem vir a partir dos ministérios setoriais para a região Nordeste, mas você tem, que é essa a riqueza da construção do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Nordeste, você tem essas carteiras de projetos que os estados trouxeram.